Leamos a segunda carta para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, deste modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Esta é uma carta para uma igreja sofredora, uma igreja pobre socialmente, mas rica aos olhos de Jesus. Diferentemente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica socialmente, mas pobre aos olhos de Deus. Os irmãos de Esmirna enfrentavam a oposição dos judeus, que frequentemente se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora eles se considerassem sinagoga de Deus, Jesus afirma que eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás. Ao acusarem os cristãos, eles se colocavam contra o próprio Cristo. A carta é escrita com o fim de animar a igreja de Esmirna em meio ao sofrimento maior que ainda teriam que enfrentar, devido à perseguição do imperador romano Domiciano aos cristãos daqueles dias. 10 dias é um número simbólico nesta carta, que figura um prazo para que eles alcancem a vitória. Faz referência aos 10 dias que Daniel e seus amigos na Babilônia permaneceram fiéis a Deus sem se alimentarem das iguarias da Babilônia. Então, o texto quer dizer que há um tempo em que eles precisarão se manter fiéis, sem se misturar com o mundo, sem provar das iguarias do Império Romano, mas esse tempo teria o seu fim e eles seriam vitoriosos. É isso, na verdade, que quer dizer os 10 dias. Não são 10 dias literais, mas que a vitória deles certamente viria. A carta não promete um livramento para os cristãos de Esmirna, mas pede que eles permaneçam fiéis até a morte. Que carta animadora! Pois depois de passarem pela morte, receberiam a coroa da vida. A vitória alcançada pela fidelidade não é uma vida próspera, mas o livramento da segunda morte. Esta é a vitória prometida à igreja de Esmirna. Esta é a vitória que Cristo promete ao seu povo. Não é uma vida próspera como estão querendo nos induzir a pensar nos nossos dias, mas é o livramento da segunda morte. Martin Luther King Jr., ele disse uma frase que ficou para a história. Eu quero compartilhar esta frase com vocês, porque ela diz bem sobre esta igreja de Esmirna. Quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. Eu vou ler novamente a frase dele. Quem não encontrou
uma boa razão para morrer. Não encontrou uma boa razão para viver. O que dá sentido para nossas vidas não é o conjunto de posses acumuladas, não é o conjunto de diplomas recebidos, não é um conjunto de viagens realizadas. Estas coisas, aos irmãos de Esmirna, não tinham sentido, procedência, valor, não era a realidade da vida deles. Ninguém lá aceitou Jesus e comprou uma Ferrari, uma carruagem de Roma, né, daquelas bonitas, né, com cavalinho, né? Não. Pelo contrário, Roma os odiava na medida que eles aceitavam a Jesus Cristo. Se tornavam inimigos do Império Romano. Eles eram pobres, mas ricos aos olhos de Deus. O que dá sentido à nossa existência é a experiência de encontrarmos algo tão valioso que nos leva a abrir mão de nossas próprias vidas. Entendeu? O que nos leva e o que dá sentido à nossa existência é encontrarmos algo tão precioso que nos faz abrir mão de nossa própria existência. O que é esse algo? A pérola de grande valor, o reino de Deus. A igreja de Esmirna estava pronta para morrer, porque eles encontraram a pérola de grande valor. As demais coisas já não tinham mais sentido. Você precisa encontrar essa pérola de grande valor. Você precisa encontrar este algo que dá sentido à sua existência, ao ponto de você abrir mão de si mesmo. Você não pode viver sem ter este encontro na sua vida. Os irmãos de Esmirna encontraram. E quem encontra Jesus, encontra a pérola de grande valor. E então estão prontos a sacrificar tudo e a própria vida para receberem daquele que é o primeiro e o último, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para todos sempre, amém? Se você deseja crescer, você precisa ter este encontro com Jesus. Este é o ponto inicial do seu crescimento. Este é o ponto inicial do desenvolvimento de sua humanidade. Sua vida, preste atenção, não deve ser avaliada pelas circunstâncias. Sua vida não pode ser avaliada pela pobreza ou pela riqueza. Sua vida não pode ser avaliada pelas conquistas ou pelas derrotas que este mundo possa proporcionar a você. No fim, a sua vida só terá dado certo, ela só terá tido sentido se você encontrou a razão pela qual você se tornou disposto a morrer. Somente em Jesus você vai descobrir o sentido verdadeiro da sua existência. Somente em Jesus você vai descobrir o sentido verdadeiro da sua existência. Aquele algo que vai fazer com que você se entregue plenamente e esteja disposto a morrer. Martin Luther King descobriu, por meio do Evangelho, em Cristo Jesus, que o sentido da sua vida estava na luta contra o racismo. Ele compreendeu que aquele era o significado da sua existência para a história em Cristo Jesus. E ele morreu por esta causa. Porque ele sabia que aquilo valia a pena morrer.
porque ali estava o sentido que Jesus havia dado para a sua existência. Ele sabia que era aquilo que Jesus o chamou para fazer. Talvez seja esta a sua causa também. O apóstolo Paulo, ele sabia que valia a pena morrer por causa da pregação do evangelho aos gentios. Essa era a causa que Jesus havia estabelecido em seu coração. Deixa Pedro pregando para os judeus. Deus me enviou aos gentios. E ele vai e segue, está disposto a morrer por isto. Ele encontrou em Cristo a causa, o sentido da sua existência. Talvez essa possa ser também a sua causa. Morrer pelo Evangelho de Cristo. Talvez a sua causa seja viver e morrer pela luta aos direitos da terceira idade, dos injustiçados e menos desfavorecidos deste país. Talvez Cristo colocou isso em suas mãos. Talvez seja ser mãe, preparar o seu filho ou a sua filha para ser, para Deus, um grande adorador, e quem sabe Deus vai usá-lo como um profeta nesses dias, como um evangelista, como um pastor. Fala pastor, a pessoa já fica meio, né? Mas quem sabe você é mãe e pai, e este é o propósito que Deus estabeleceu para você. Talvez você está aqui hoje, ser um empresário, um médico, um advogado, um vereador. Mas ser para Cristo, entender que aquilo que Deus te deu como dom, que aquilo que Deus te preparou para ser, é para Ele antes de tudo, e você precisa estar disposto a se entregar e a morrer por esta causa, sem se misturar com as iguarias da Babilônia que nos rodeia. Este propósito, o propósito da sua existência está em Cristo. Todos nós, no fim, morremos e vivemos para Cristo. Pois Ele é o princípio e o fim. Tudo o que você fizer, já diz a Bíblia, faça como para Cristo. Pois não existe propósito para a nossa existência fora dEle.